Meus queridos irmãos, mais um momento de envio de vibrações, momento de encontro, de paz, de ternura e de certeza de estarmos com o nosso Pai, com os nossos benfeitores espirituais, a nos atender, a nos cuidar, tanto dos nossos irmãos encarnados, como dos nossos irmãos desencarnados. Que a paz do Senhor, que nos trouxe até aqui, permaneça viva em nossos corações. Amai, pois, os vossos inimigos, nos disse Jesus. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise expressiva. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No entanto, a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações, onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói. Deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com a aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem, Senhor, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade, Pai, permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso,
a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir vossa doce e divina imagem, que assim seja. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair maior número de pessoas para o nosso modo de vida. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamos-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados, se adeptos das igrejas reformadas exigimos o comparecimento geral ao culto externo, e se espiritistas buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano visível, semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo e sente-se visceralmente renovado na conduta íntima, quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que ilumina a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Querido irmão, doutor Bezerra, mais uma vez juntos, contamos com seus cuidados, irmão, para nos ajudar com essas vibrações. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, dignos obreiros do Senhor. Derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas crede, bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. É da lei do Senhor que a prece do esforço próprio obtém a resposta imediata da vida. Educa a argila e a argila dá-te-á o vaso. Guarda o vaso contra o lodo, e o vaso ser-te-á prestimoso servidor. Trabalha na madeira bruta, e a madeira selvagem assegurar-te-á o asilo doméstico.
Mantenha a higiene em tua casa, e a casa abençoar-te-á a existência. Ara o solo e terás a sementeira. Auxilia a plantação e receberás o privilégio da colheita. Vale-te da fonte com respeito e recolherás a água pura. Cultiva a limpeza do líquido precioso e a água conferir-te-á equilíbrio e saúde. Agimos com o desejo, reage a vida com realização. Não há caridade sem gentileza, não há fé sem boa vontade, não há esperança sem paciência, não há paz sem trabalho digno. Usemos a chave do esforço próprio, no bem de todos, e o bem verdadeiro conduz-nos-á para a vitória que nos propomos atingir. O Criador responde à criatura através das próprias criaturas, até que a criatura lhe possa um dia refletir a glória sublime. Articulamos incessantemente a oração do serviço ao próximo, pela ação constante no auxílio aos outros, e estaremos marchando para a felicidade indestrutível da comunhão com Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz, que eu seja a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce, que se vive para a vida eterna, que assim seja. Antes de observar a presença do mal, roga ao Senhor para que teus olhos se habituem à fixação do bem, a fim de que depois não se te converta a oração em requerimento desesperado. Antes de assinalar a frase caluniosa ou irrefletida, pede ao Senhor para que teus ouvidos saibam escutar para o auxílio fraterno, a fim de que depois não se te transforme a prece em apelo sombrio. Antes de caminhar na direção do poço em que se adensam as águas turvas da crueldade, implora ao Senhor para que teus pés se mantenham na movimentação do trabalho digno, a fim de que depois não se te transfigure a petição em gritos blasfematórios. Antes de considerar a ofensa do próximo, solicita ao Senhor te ilumine o coração, para que saibas exercer a caridade genuína do entendimento e do perdão, sem reservas, a fim de que depois não se te expresse a rogativa por labéu de remorso e maldição. Todos fazemos preces depois que o sofrimento nos convoca a expiação regenerativa. Quando o processo de nossas defecções morais já coagulou em torno de nosso espírito o cáustico da aflição com que havemos de purificar os tecidos da própria alma. Todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, vacinando o sentimento contra a sombra da tentação. Saibamos louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos de nossa vida. E damos graça pela flor e pelo espinho, pela facilidade e pelo obstáculo, pela alegria e pela dor, pela fartura e pela carência. Agradecendo aos céus as lições diminutas de cada instante da marcha, aprenderemos a tecer, com as pequeninas vitórias de cada dia, o triunfo sublime que na grande angústia ergue-nos no ar, para a alegria soberana capaz de levantar-nos para sempre a plena luz da imortalidade. Glória, Senhor, glórias, glórias, graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, meu Deus, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória, por toda a eternidade, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, de nosso desenlace, que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.